Muito bom dia, graças a Deus, nós estamos aqui iniciando um culto abençoado, domingo, nós estamos aqui trazendo esta palavra, abrindo esta reunião, para que você possa, através desta reunião, deste culto, participar conosco e aprender, através da palavra de Deus, o que fazer. Veja, hoje é domingo, são 8 horas em ponto. Você é nosso convidado especial para ouvir esta palavra, participar conosco. Você precisa entender o quanto é importante viver uma vida sem ter do que se envergonhar. A própria palavra de Deus fala disso, tem ensinado, e nós estamos aqui preparados, para levar você ao conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar aqui meu bom dia para todos aqueles que vão participar deste culto, que já estão entrando para participar. Aqui o meu bom dia para aqueles que vão ouvir a palavra, aqueles que vão participar depois de assistir o vídeo. Esta palavra vai entrar no seu coração e vai te ajudar a vencer a qualquer adversidade. Quero dizer para você que hoje eu vou estar falando da fé, vou estar falando de 7 virtudes que o homem de Deus tem. O homem de Deus, ele tem 7 virtudes em sua vida, a qual ajuda ele se pôr de pé. E você é o nosso convidado especial para ouvir. E eu vou falar hoje de 3 virtudes importantíssimas na vida do homem. São 7, mas eu vou tentar falar das 3 para você aprender, buscar, entender e desfrutar, tá bom? São exatamente 8 horas e 3 minutos. E você é meu convidado. Convide as pessoas para participar conosco. Quero que você pegue aí uma caneta, papel, para você notar. Eu vou falar de 7 virtudes que o homem de Deus tem. Quando eu falo homem de Deus, eu estou me referindo também à mulher de Deus, a família, os filhos, aqueles que têm vida com Deus, têm essas 7 virtudes. Eu vou falar de 3 hoje. Vou falar de 3 virtudes preciosas. Você precisa aprender, precisa entender e executar. Vai aqui o meu bom dia a todas as pessoas que já estão participando e aqueles que vão participar. Fique conosco nesse exato momento e convide as pessoas. Nós vamos orar. Vamos orar? Vamos levantar para orar? Em nome de Jesus. Estou convidando a igreja que está aqui presente para estar orando e você que está aí nos assistindo também é nosso convidado. Vamos iniciar este culto orando a Deus e agradecendo a Deus porque nós acordamos hoje na fé em Cristo Jesus. E já tomamos aí de madrugada, uma água para refrescar, que é muito bom. Essa chuva vem num momento precioso e você tem aí o privilégio, de poder participar da palavra e entender o plano de Deus, mesmo nesse friozinho. Veja como Deus é bom, Então feche seus olhos, vamos orar? Meu Deus, nós entramos na tua presença nessa manhã de domingo e eu quero apresentar a igreja, quero apresentar esse ministério, meu Deus, que está aqui de pé, porque o Senhor é o Deus desse ministério. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus que capacita e que promove sobre as nossas vidas algo muito importante, que é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé que vem pela força do Senhor, pelo Espírito de Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, iniciando nesta manhã, esta reunião. Meu Deus, vai de encontro a cada pessoa que está em casa, a cada pessoa que está participando, a cada pessoa que está orando comigo agora. Meu Deus, visita a cada irmão, a cada irmã em casa. Meu Deus, aqueles que ainda estão deitados, mas que já estão participando deste culto, já estão orando conosco. Meu Deus, visite a cada família, a cada irmão que faz parte do corpo de Cristo, a cada irmão que faz parte do nosso ministério, aqueles que querem fazer parte, que querem participar da palavra, que querem ouvir, meu Deus, o Senhor e viver na sua direção. Está aqui, meu Deus, a igreja. Meu Deus, que todos sejam alcançados e sejam abençoados no nome de Jesus. E digam graças a Deus. Não, diga mais forte, graças a Deus. Isso, mais forte, graças a Deus. Isso, coisa boa, Amém ou não amém? Então pode sentar, sente-se, fique à vontade. Vamos lá? Vou falar de 3 coisas maravilhosas agora. Vou falar de 3 virtudes que o homem de Deus tem. São 7 virtudes, mas eu vou falar de 3. Eu quero que você aprenda comigo para entender a importância de viver esta fé, tá bom? Olha,
Abra sua Bíblia para nós começarmos a entender o plano de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Todo mundo achou? 2 Coríntios. Fica onde, pastor? Na Bíblia? Oxente. Hoje nós vamos, depois da reunião, eu vou estar indo levar a ceia para alguns irmãos ainda que não participaram da ceia. E você fala, mas pastor, por que o senhor vai levar? É necessário. A Bíblia diz que aquele que não participa do corpo de Cristo não faz parte dele. Então, ao sair da reunião, vou estar levando a ceia aos irmãos que não puderam estar presentes. Uns porque saíram para visitar os seus familiares, outros porque trabalham, enfim. Mas o Senhor Jesus diz que as ovelhas, está escrito, é como o pastor, Então, assim como é o pastor, é as ovelhas, assim como é as ovelhas, é o pastor. Então, a minha parte, de conduzi-los de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo. Estou estudando a palavra de Deus todos os dias, para levar as pessoas a entender como deve viver a Cristo. E você não pode perder essa oportunidade. Então, 2 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ver a primeira virtude de um homem de Deus. A primeira, quero que você marque aí, a primeira virtude de um homem de Deus. Pegue o papel, marque a Bíblia, aí, o capítulo da Bíblia, onde eu estou falando de Coríntios, porque são fundamentos desta primeira virtude que você vai ouvir. Veja, ela já começa nos ensinando como agir, como fazer. Todo mundo achou? Amém? Amém. Não, mas te fala um amém forte, amém. Está melhorando, pessoal. Aqui ainda está chovendo, o pessoal não deve ter comido ainda, tomado um café reforçado. Já tem que acordar de manhã, você que está aí nos assistindo agora, já tem que acordar de manhã, tomar um café forte. Dobre o joelho e fale com Jesus. Esse é o melhor café. Depois vem a sua alimentação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele teve o seu melhor alimento. Qual foi o melhor alimento? A palavra. Você já acorda, lê um capítulo, um versículo, já se alimenta. Depois você vai alimentar o corpo. Aí você entra no mocotó logo cedo de manhã, vai ficar forte. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6. Quem achou, diga amém. Está melhorando, hein? Então diz assim, no versículo 14: o homem de Deus, a mulher de Deus, para ter essa virtude, tem que fazer o que está aqui escrito. Veja, versículo 14: se em alguma coisa, é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso, espera lá. Pastor, que é isso? Verdade, tem que ter cuidado no que vai ler. Versículo 14, não foi isso que eu falei? Foi. Então, agora está certo, veja. Então, a primeira virtude de um homem de Deus é a santidade. É isso, pastor? É a primeira virtude. Para que você tenha na tua vida essa virtude, é necessário fazer o que ele está mandando fazer aqui. Veja o que está escrito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? De fato nenhuma, Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então ele já está dizendo aqui, olha, que comunhão tem, a luz com as trevas? Nenhuma. Então, para que a pessoa tenha a santificação, que é a primeira virtude de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, já tem que começar a entender isso aqui. Ele tem que se separar daquilo que não convém. Veja, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e o diabo? Não é isso que está escrito aí? Senhor
diz: ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Então quer dizer que para que eu tenha essa virtude, que é a primeira virtude de um homem de Deus, chamada de santidade, eu preciso me separar dessas coisas? Sim. Aqui está o segredo, é o fundamento da santificação. Para santificar é necessário fazer o que está aqui escrito, está mandando aqui. Como é que eu faço? Está aqui, é só ler o que tem que fazer. Está ensinando. Então ele diz, versículo 16: é que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário de Deus, aliás, de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Então, para o homem ter uma vida de santidade, que é a primeira virtude de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, tem que fazer aqui. Aí a pessoa: mas eu não sei como fazer. Leia o que está escrito, eu estou ensinando agora o que fazer. Então ele diz, versículo 17: pelo que, olha o que ele fala, pelo que sai do meio deles. Ó, você está vivendo no meio de pessoas que não convém, no meio de pessoas que não está certo a vida, o que é que você tem que fazer? Sair do meio deles. Você tem uma amizade com pessoas que vivem usando droga, que se prostituem, que isso, o que é que você tem que fazer? Se retirar. Ah, mas o cara bebe, o cara fuma, isso não é nada demais, e são drogas permitidas, né? Que não deixa de ser drogas. Então o álcool, o cigarro também é droga, então se afaste. Porque as pessoas, elas costumam deixar a fé sem obras, enganar, porque o cara fala assim: olha, não, eu vou conseguir levar ele para Jesus, vou salvar ele. A Bíblia diz que o homem não sabe se salva a esposa, e nem a mulher sabe se salva o esposo. Então a salvação é individual. Não adianta eu querer levar as pessoas para salvar se eu não estiver dentro de Deus em salvação. Não é verdade? Então está escrito. Então aquela ideia de que você vai levar, a tua parte é pregar, fala de Jesus, entre em oração em prol da vida daquelas pessoas, que quem convence elas é o Espírito Santo. Então aquela ideia de você abraçar e levar para salvar, isso não existe. Isso é um engano psico que chama, né? A pessoa tem no psicológico dela o entendimento de que ela vai levar a pessoa à salvação, e ela não vai. Ela não sabe nem se ela se salva. Então, qual é o segredo? É falar de Jesus e apresentar a pessoa dela a Deus. Fala da palavra. A palavra de Deus vai entrar onde você não pode. E aí o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Então, muitos se perdem por causa disso, que abraça, dá as mãos, né, as pessoas que estão fora do Evangelho, e acaba indo junto. Em vez dela resgatar o cidadão do sofrimento para Cristo, ela vai junto com o sofrimento e não volta mais. Por quê? Porque você tem que se separar e não conviver, né? O Senhor diz que, deixou claro que a roda dos escarnecedores, né? Você não tem que fazer parte da roda dos escarnecedores. Você tem que estar distante deles. Oh, mas eu preciso salvar aquela alma. Você não vai salvar ele. Você fala de Jesus para ele, quem se encarrega de convencer ele e ele se converter a Deus é o Espírito Santo. Amém ou não amém? Agora, então eu posso interceder. Você pode interceder. Porque primeiro o homem que santifica, que tem essa virtude que é chamada de santificação, a vida dele é outra, né? Amém ou não amém? Amém. Então, certamente a pessoa de Deus não vai se enrolar. Veja, ele diz no versículo 17: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E ele diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a primeira virtude, porque o homem de Deus ele tem 7 virtudes, a primeira virtude é a santificação. E para a pessoa santificar, está aqui dizendo o que fazer. Aqui está, né, o fundamento para uma pessoa que não santificou, santificar. Uma pessoa que não sabia como santificar, aprender a santificar. Então, do versículo 14 ao 18, é o primeiro passo, depois que o cidadão aceita Jesus e tem uma vida de arrependimento.
Depois que ele se arrepende e aceita Jesus, se converte, aqui estão os passos que ele tem que dar para santificar a vida. E não é fácil. Então ser santo não é para qualquer um. Agora, quem tem Jesus tem as 7 virtudes. E uma delas é a santificação. A primeira virtude da pessoa de Deus é a santidade. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Pastor, se a primeira virtude é a santidade, qual é a segunda? Perseverança. Depois que você santifica, não é necessário perseverar na santidade? Sim ou não? Veja. Então, em Números capítulo 14, vamos ver. A segunda virtude é a perseverança. Então, vamos lá para Números. Números, capítulo 14. Porque as pessoas falam da santidade, mas não explicam como alcançar essa santidade. Como viver essa santidade. Então aqui ensina. Para você que já aceitou Jesus, para você que já conhece a palavra de Deus, para você que já passou até essa vida de arrependimento, está aqui os primeiros passos para o homem de Deus ter a sua primeira virtude, né, em prática, que é a santidade. Então, 2 Coríntios, né, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, ensina o que fazer. Porque tem muita gente na igreja, mas ainda não entendeu como viver essa santificação. Então, é uma das primeiras virtudes que o homem de Deus tem, é uma virtude. A primeira virtude é essa. Então, Números capítulo 14, nós vamos ver aqui a respeito da segunda virtude, que é muito importante para que nós venhamos assim entender como funciona esse plano. Veja, então a pessoa em santidade significa que ela não está atuando só, que ela já não está vivendo mais a só. Amém? Amém. Vamos ver. Na santificação, sobre a vida do homem de Deus, há um ser diferente. Vamos ver? Vamos ver. Aí você fala, pastor, mas eu já ouvi. É bom que você aprenda de novo. Guarda, lembra, né? Amém ou não amém? Então eu estou aqui falando de 7 virtudes. Já falei da primeira, vou falar da segunda e da terceira. As outras 4 ficam para o próximo domingo, para o outro domingo, que é muita coisa, mas nós vamos chegar. Eu estou falando aqui só da raiz, da estrutura, para a gente aprender a viver isso no dia a dia. Amém ou não amém? Então vamos lá. No versículo 24, diz assim: porém o meu servo, Caleb, né? Porque nele houve um outro espírito. O que aconteceu? Ele perseverou em seguir a Deus. Não é isso que está falando? E porque ele perseverou seguindo ao Senhor, o que ele fala? Ele diz: levarei a terra em que entrou a sua semente, não é isso? E a possuirá em herança. Então, a perseverança é a segunda virtude que o homem de Deus tem que ter na vida. Não é que ele precisa alcançar essa virtude. Porque veja, são 7 virtudes, mas todas elas é necessário a pessoa fazer por onde essa manifestação acontecer na vida dela. Não é que você aceitou Jesus e vem toda virtude sobre você. Não vem. Você tem que fazer por onde ela se manifestar. Então, quando a pessoa fala, Jesus venceu na cruz o pecado e a morte, Jesus venceu na cruz, né? Amém ou não amém? Para a gente vencer, nós precisamos estar preparados no conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a gente executar o que a gente sabe e trazer a existência dessas virtudes em nossas vidas. Então não basta ser só crente, tem que viver a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então
Então veja, então tem um segredo. Para que a perseverança permanecesse, era necessário o Espírito de Deus habitar em Caleb. Para Josué perseverar, foi necessário o Espírito de Deus estar sobre ele. Para que uma coisa acontecesse, tinha que ter outra. Entende o que eu estou falando? E assim funciona. O reino dos céus é dessa forma. Você se dá e Deus te usa. Deus se manifesta. Digam graças a Deus. Amém ou não amém? Agora, se a gente não tiver uma vida de santidade, não tiver uma vida de perseverança, não tem como a pessoa vencer o problema. Porque a terceira virtude que eu vou falar aqui é chamada de coragem. Você vê que uma faz parte da outra. Se não houver santificação, perseverança e coragem, não tem como uma pessoa enfrentar o problema que surgiu de repente na vida pessoal, na vida espiritual, de repente surgiu no sentimento, de repente surgiu no corpo, um problema de saúde. Se ela não tiver as 7 virtudes, olha só, não vai. E essas 7 virtudes é depois de quem? Depois de Cristo. Olha só, as 7 virtudes de um homem de Deus, ela só existe depois que ela se arrepende, aceita Jesus, olha só, se batiza depois para confirmar o compromisso. E aí, quando ela tem essa parte executada, aí vem, né, a luta, né, contra os problemas que vai surgir. Aí a pessoa, para vencer os problemas que vai surgir, porque surge de repente os problemas, ela tem que estar preparada no conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, para que dessa forma ela tenha a virtude, que é a santificação, uma delas. A segunda, que ela seja uma pessoa de perseverança, que ela precisa permanecer na presença de Deus, ó, e buscando a Deus para que a força de Deus esteja sobre ela, que é o Espírito de Deus, venha a coragem dela enfrentar, seja um câncer, seja o coronavírus, seja a bactéria qual for ela, seja qual for o demônio, seja no mundo físico ou espiritual, seja qualquer tipo de situação, ela tem virtude que vem de Deus, pela vida que ela tem com Deus, ela vencer o problema. Então ser cristão não é apenas chegar na igreja, aceitar Jesus e achar que está tudo certo. Ser cristão é necessário estar preparado para poder ela conseguir vencer no seu dia a dia, porque a cada dia que você acorda, tem uma situação para você resolver. É ou não é verdade? É. Às vezes em questão de sentimento em casa, discussão, é ou não é? Às vezes um probleminha financeiro, um probleminha de saúde, um probleminha disso, um probleminha... E daqui a pouco a pessoa está sufocada, porque ela não tem como vencer isso, ela não sabe como fazer isso. Ela diz que tem Jesus, ela até confessa a Cristo, ela demonstra realmente que ela quer realmente viver o Evangelho, mas ela não sabe como executar isso. Falta de conhecimento. Então ela não vai vencer só sabendo que Jesus é o Senhor, só sabendo que Deus veio para salvar, só sabendo que Deus fez promessa. Ela tem que vencer praticando. E para praticar corretamente tem que ter conhecimento. Por isso que não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus. Quando as pessoas falam que basta confessar, basta crer, uma vez salvo, salvo para sempre, o cidadão não entendeu ainda o reino dos céus. Precisa entender. Amém ou não amém? E você que está me ouvindo tem que aprender. Em nome de Jesus, para você tomar posse da bênção de Deus. Então, eu vou mostrar que 700 mil soldados baixaram a sua cerviz, se dobraram praticamente às palavras pessimistas, né? Que o pessimismo leva as pessoas, amedronta as pessoas, né? Palavras negativas são palavras pessimistas, né? De medo. Levou 700 soldados a se levantar contra Deus, contra Moisés, contra Josué e contra todo Israel. Olha que coisa, né? Aí você vê, se não houvesse nos homens de Deus o Espírito de Deus, eles não tinham conseguido entrar no reino dos céus.
eles não tinham conseguido entrar na terra prometida. Olha como isso é sério. Então, veja, capítulo 13 de Números, só voltar um pouquinho para trás aí. Todo mundo achou? Números capítulo 13. Números 13. Capítulo 13. Eu vou ler essa passagem. Estou falando dessa passagem porque é mais fácil de você entender, já é mais conhecido, né? Amém ou não amém? Aí eu vou dar o exemplo do pessimismo. Porque eu estou aqui ensinando você a entender o plano de Deus para a tua vida, o reino dos céus, como entrar nele. Mas existem pessoas que dizem que não é bem assim. E para com isso, meu irmão, não entre e nem acredite nas palavras que os humanos falam fora da Escritura. E outra, você tem que ter conhecimento através da palavra e ter o Espírito Santo para você discernir se a pessoa está falando de acordo com o que está escrito ou não. Porque a Bíblia diz que vai chegar um momento que ninguém vai saber quem é quem. Ela é verdade. Já está assim. É, não é? Você vê um afeminado confessando Jesus. É, não é? Prostituta, isso, aquilo. E na verdade é só da boca para fora. Porque eles não saem da sujeira, né? É ou não é verdade? Você vê o cara que dá, eu deixei de usar drogas e não sei o que, ele deixou só da boca para fora. Porque você vê o procedimento dele, que ainda não mudou. É ou não é verdade? Por isso o cara diz que aceitou Jesus, mas o procedimento dele condena ele. Porque é pelo que ele vive, que ele demonstra quem ele é. É ou não é verdade? Diga amém! Amém! Opa, mais forte, amém! Amém! Está melhorando. Então diz, veja, vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem. Diz assim, ó, capítulo 13, no versículo 27, diz assim, ó: relataram a Moisés o seguinte, olha só, foram à terra, não é isso que está falando? Fomos à terra, a que nos enviaste, e lá verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Então ele está dizendo, olha, realmente a terra é para ninguém pôr defeito nela. É excelente. Mas vem aquelas palavras pessimistas, né? Sim ou não? Veja, que diz, no versículo 29, porque fala do povo que habita nela, não é isso? Aí diz, eu vou estar adiantando o 29 para vocês entenderem. Aí diz assim, os amalequitas habitam naquela terra do Negueb, né? Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os habitantes que habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Não é isso que está falando aí? Vê, palavras pessimistas, porque eles já estavam colocando um obstáculo, dizendo que eles não iam conseguir vencer aquele povo, dizendo que a terra dava o melhor, o seu fruto é igual no reino dos céus, né? Nós estamos falando, olha, só vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus, quem estiver em santidade, porque sem santidade jamais se entrará no reino dos céus, né? É ou não é verdade? Mas vem os pessimistas que dizem, não é bem assim não. O Senhor morreu por nós na cruz, o Senhor nos ama, mas o cara esquece que o Senhor é justiça, é? Ele é amor, mas ele é justo. Ele ama, mas ele é justiça. Então, aí os pessimistas contrariam o que a gente ensina de verdade, que a gente está ensinando a pessoa para levar a vida dela para o céu, para ela levar a própria vida aos céus, para preparar o próprio caminho para ir aos céus. Dessa mesma forma, veio as palavras negativas, que são chamadas de pessimistas. Veja, ó, versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que 700.000 homens. Tomaram para si esse pessimismo
e se levantaram contra a Deus e contra Moisés, Caleb e contra Josué. Por quê? Veja o pessimismo como é terrível. Levou aqueles homens, soldados preparados para a guerra, a ficar com medo de enfrentar os próprios inimigos. Apenas as palavras já levou aquele povo a amolecer o coração e ficar com medo. Veja. Então, quando se abre a boca para falar do que você não sabe, você, além de se perder, leva outros também à perdição. Por isso que é necessário ter conhecimento da palavra de Deus, para não levar as pessoas a viver no erro, ou induzi-las ao erro. Então, o pessimismo levou 700 soldados preparados para a guerra a querer desistir de enfrentar os seus próprios inimigos. Então, nós precisamos viver esta vida de santidade, de perseverança e de coragem. Se não houver nas nossas vidas a virtude chamada coragem, a gente não consegue enfrentar os inimigos. Coisa não é séria? Mas sabe por quê? Josué e Caleb venceram? Porque sobre eles estava o Espírito de Deus. E aí, através do Espírito de Deus, eles praticaram a vontade do Senhor e veio não só a vida de santidade, porque fazia a diferença, mas também a perseverança, que é uma virtude que a pessoa de Deus tem, que é permanecer, persistir, sabe, insistir, e a coragem de enfrentar qualquer exército, qualquer inimigo, qualquer situação ruim, a pessoa está feliz. Sabe por quê? Se você for ver no capítulo 1 de Josué, vamos ver, fala da coragem, que é uma virtude que o homem de Deus também tem que ter. Então não é fácil ser cristão, não é fácil vencer os problemas, não é fácil, mas a palavra de Deus ensina a cada um de nós vencer. Vamos ver? Josué, marque tudo. Eu vou falar de 7 virtudes que o homem de Deus tem, estou falando só de 3. Veja, Josué capítulo 1, quem achou? Josué capítulo 1. Amém. Vamos lá? Isso eu estou falando de 3 virtudes, hein? Então, aparentemente, as pessoas acham que aceitando Jesus, tudo isso já está sobre ela. Não está. De forma nenhuma. Ela aceitou Jesus, mas a força de Deus só se manifesta quando há santificação. Por que havia nesses homens a perseverança, havia a coragem e demais outras virtudes? Porque eles estavam vivendo uma vida segundo a vontade de Deus. Olha como isso é sério. E as virtudes se conquistam passo a passo. Porque veja, a perseverança permanecer em mim, quer dizer, eu tinha que estar em santidade. Para que eu pudesse ter uma vida de santificação, essa perseverança faz parte dela, eu tinha que ter sobre mim o Espírito de Deus. Olha como isso é sério. Amém ou amém? Então, sem santidade, o Espírito de Deus não entra. Está aqui escrito. Como fazer para ter essa virtude tão importante? Que é a primeira virtude. Qual é ela? Viu? Está todo mundo aprendendo aí? Tá todo mundo. Qual é a primeira virtude que nós temos que ter? Santificação. Se a gente não santificar, o Espírito de Deus não habita em nós. Se o Espírito de Deus não habita em nós, não tem perseverança. Se o Espírito de Deus não habita em nós, não há coragem, não há convicção, não há certeza. Então, quando eu estou vivendo a palavra de Deus, eu tenho essa capacidade, porque vem de Deus. E eu me preparei para receber. O professor se formou na escola, na faculdade, para professor. Você acha que ele vai chegar só lá na escola lá e já fazer tudo? Não vai, porque ele aprendeu, teoricamente, um tipo de preparação elevado à profissão. Mas na profissão ele vai aprender
né, vai ter a experiência que ele nunca teve, de lidar com o próximo, que é o aluno, de conhecer cada aluno, o jeito que ele fala, o jeito que ele age, como ele vive, como que psicologicamente ele está vivendo, como ele é tratado na casa dele lá, como ele convive no meio da sociedade, como ele se porta lá na sala de aula. Tudo isso o professor vai vendo na vida de cada um dos alunos para saber lidar com cada um deles. Ou não é assim que funciona? Aí tem a questão de levar a matéria. Um desenvolve com rapidez, outro com mais dificuldade, outro... Mas por quê? Porque cada um tem um tipo de vida diferente. O processamento, né, da vida, o processo de vida não é igual a todos. Todo mundo não tem um processo, né, igual. E vai, com o tempo, melhorando ou piorando, porque só tem duas coisas: ou o cabra melhora ou piora, né? É ou não é verdade? Amém ou não amém? Na igreja é assim. O pastor tem que saber descobrir com o tempo né, que ele vai dando a palavra, ensinando, tendo contato, o temperamento, o que faz, tem que ter cuidado. Porque o ser humano em si, quando ele não tem uma vida 100% com Jesus, ele inflama, com qualquer coisinha ele se inflama. Lidar com o ser humano não é fácil. Se Deus não estiver presente, como é que você vai lidar com isso? É ou não é verdade? Se não tiver a visão para enxergar, você não vai saber lidar com as pessoas e acaba fazendo coisas que não devia, e de repente você também nem viu ou nem vê e acaba passando por situações adversas. Agora, quem tem Jesus tem perseverança, está em santidade. É ou não é verdade? Tem coragem. É ou não é verdade? Vai mudando. Então, por exemplo, aqui na igreja tem pessoas, eu vejo a cada um tipo, o grau de mudança, né? A gente vai vendo o grau de estrutura que a pessoa tem, como ela está vivendo, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. É a mesma coisa da escola. Então a gente precisa do conhecimento para poder saber o que faz, mas precisa também do Espírito de Deus, que vê além daquilo que a gente vê. Amém ou não amém? O Espírito Santo de Deus, meu irmão, sabe do profundo de Deus, a Bíblia fala. O único que sabe as profundezas de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Olha que coisa forte. Ele sabe o meu, sabe o seu, sabe de cada um que vive segundo a palavra. Amém ou não amém? Digam graças a Deus, Ele nos conhece. Então veja, ser cristão não é para qualquer um. Entrar no reino dos céus não vai qualquer um entrar lá, não vai. Então eu tenho que me dedicar mesmo minha vida a Cristo, em todos os sentidos. Cuidar para não perder tempo com outras coisas e ganhar esse tempo com Cristo. Amém ou amém? Digam graças a Deus. Então veja, Josué capítulo 1, está escrito aqui, ó, versículo 9. O homem de Deus tem que ter esse tipo de virtude? Tem. É a terceira virtude que o homem de Deus tem, que é a coragem. É dessa forma que diz o versículo 9, veja: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Mas ele está falando, esforça-te. Isso é uma virtude. Coragem é uma virtude que só vai se adquirir vivendo segundo a Escritura. Aí você, mas tudo isso para quê? Para você não ser vencido pelo seu inimigo. Conhecimento traz estratégia. Conhecimento traz sabedoria. Conhecimento traz segurança. Conhecimento traz capacidade. Amém ou não amém? Você vê que as virtudes principais, né, é necessário que o homem de Deus tenha, que a mulher de Deus tenha, para poder conseguir vencer. Então não se vence de qualquer maneira, né? É ou não é verdade? Então, está lá falando,
2 Coríntios, capítulo 6, não é? Vamos voltar lá? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6. Quantas virtudes eu falei hoje? Quais são elas? Os alunos estão aprendendo aqui, ó, coisa boa. Então nós precisamos viver, né, com conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Senão não adianta. Então, 2 Coríntios, né, capítulo 6, está dizendo aí do versículo 14 em diante, não é isso? Está dizendo aí, ó, pastor, a primeira virtude que eu quero na minha vida é santificação. Então, santificação é uma virtude? É uma virtude. Que o homem se o homem não tem santificação, as demais coisas não entram. Porque ele já diz, sem santidade jamais se verá a Deus. Então, a primeira virtude que o homem de Deus tem que ter é santificação. Aí ele diz, vamos ver então, vou repetir aqui para vocês não esquecerem. 6,14, né? Então, o homem que quer santidade não deve prender-se ao jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não é isso que está falando aí? Ele diz: e que concórdia há, que acordo há entre Cristo e o diabo? Ou que parte tem o infiel, o fiel com o infiel? Não é isso? Sim ou não? Então veja. É que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Olha o segredo aqui. Você quer ver Deus habitar sobre você? Está aqui ensinando o que fazer. Tá ou não está ensinando aí? Está ensinando o que fazer para Deus habitar na sua vida, no seu corpo. Para Deus habitar no meu corpo, no seu corpo. Ele já não fala, o vosso corpo é templo de Deus. Então ele vai habitar no teu corpo. E ele vai andar entre nós. Não é isso que está falando? Entre vós, entre nós. Está aqui falando. Então ele está dizendo aqui, ó, que a infidelidade não faz parte do fiel, que o fiel não faz parte da infidelidade. Então ele está dizendo assim, olha, eu não faço parte das coisas erradas. Então você tem que ver o que está errado. Amém ou não? Ó, versículo 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, está dizendo aí a maneira da pessoa se portar como uma pessoa de Deus. E ele diz no versículo 17, sai do meio deles. Não é isso que ele está falando? Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Pronto. Se houver alguma coisa que você está pondo a mão imunda ou fazendo parte, esquece. Deus nem ouve a oração, porque já está escrito em João 9,31 dizendo que Deus não ouve até. Então está aí, para vocês entenderem que ser cristão não é para qualquer um. Quer dizer, é para você entender que Deus não ouve a qualquer um. Não adianta o cara dobrar o joelho e orar a Deus achando que Deus vai ouvir porque ele está falando com Deus. Não é assim que funciona. Até nisso as pessoas não entenderam ainda como tem que proceder. Acho que é só dobrar o joelho e falar e Deus responde. A Bíblia diz que há uma divisão entre essa pessoa e Deus. Se Isaías fala disso, há uma divisão, há uma separação entre você e Deus por causa do pecado que você pratica, ou vive, ou está presente. Deus não ouve. Há uma divisão entre você e Deus. Pode orar o dia inteiro, Deus não ouve.
E tem uma coisa, Deus ainda falou para Samuel, falou para Daniel, não intercede para essa turma não, que eu não vou responder. Ó, que coisa séria. Jesus falou disso. Sexta-feira eu estava falando da mulher cananeia, né? A mulher cananeia estava lá, Senhor, tem misericórdia da minha filha. E ela ficou perturbando, sabe por quê? Os discípulos falaram disso, né? Senhor, despede essa mulher está perturbando, gritando, azucrinando. Responde logo ela, manda ela embora. E ela chegou até o Senhor e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas se era a filha que estava endemoniada, por que Deus tinha que ter misericórdia dela? Porque o sofrimento que a filha passava, ela estava passando junto. Entende? E ela foi buscar Deus pela vida da filha. Mas ela mesma não tinha comunhão com Deus. Ela nem era merecedora. Que o Senhor Jesus falou, não é bom dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Em outras palavras, ela estava sem valor nenhum. Porque era um povo que não tinha temor. Mas aí ela foi ao extremo do extremo e disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. E aí Jesus voltou para ela e disse, olha, grande é a tua fé. Assim como é a tua fé, seja feito. Então qual era o desejo dela? Ver a filha liberta. Naquele momento os demônios deixaram a filha dela e ela recebeu a libertação. Então você vê que orar a Deus, todo mundo ora, mas Deus não responde qualquer um. Entende? E eu estou sempre falando, olha, busca Deus, se envolva com Deus, porque você me pede oração e eu vou orar e eu coloco diante de Deus. Mas tem casos e situações que não adianta ficar insistindo, porque se a pessoa não tiver vida com Deus, Deus não entra. Entende? Não é sério? Sim ou não? É sério, meu irmão. Eu vou até falar aqui do seu Gaspar. Nós fizemos uma oração aqui na casa, estava sem alugar, né, seu Gaspar? E aí a outra casa estava também ali. Se não chegou, vai chegar por esses dias. E eu fui lá fazer oração. E eu estava explicando que é preciso estar todo mundo na mesma fé, no mesmo Senhor, porque Deus responde o clamor. E eu fiz a oração, uns 2 dias depois alugou, né, seu Gaspar? Uma coisa assim, né? Então você vê que, mas por que o senhor fica pedindo para a gente orar? Porque é importante nós vivermos a mesma fé. Viver o mesmo temor, para Deus nos ouvir e responder imediatamente. Entende? Porque às vezes as pessoas, por não viver a fé pelo Espírito Santo, ela fica pensando que vai vir daqui uns 6 meses, daqui um ano, daqui 2. O que Deus tem para fazer é agora, mas a tua fé precisa estar em ação. Amém ou não amém? Então, ele deixa claro aqui, ó, no versículo 18, que ele será para vós pai, e vós sereis para ele filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aquela cananeia não tinha direito, mas quando ela humilhou-se a Deus, ele o exaltou. O que eu estou falando? Você não tem que ser humilhado por outro homem, nem humilhar homem nenhum, nem ser humilhado por homem nenhum, nem se humilhar a ele. Você tem que se humilhar a Deus. Mas como é que... Mas ele é meu patrão, minha patroa, ele é isso, é aquilo, não importa quem ele seja. Você deve respeitar a pessoa dele, porque se você tem temor, você respeita. Agora, humilhar-se para conquistar algo, receber algo, isso é inadequado, não faça isso. Humilhar-se somente a Deus. Para respeitar o próximo é um direito nosso, é de todo vivente. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então nós não temos que viver uma vida de humilhação um com o outro, não. A gente se humilha a Deus. Quer dizer, veja, a cananeia, ela se humilhou, ela se humilhou a ponto de ser menos do que um cachorrinho, mas tornou-se grande porque ela conseguiu alcançar o que ela precisava, que era a paz. Amém ou não amém? Então Deus não responde a qualquer um. Não, é preciso ter uma vida de acordo. Por isso que eu estou sempre falando, olha, é necessário, olha, faça isso, olha, faça aquilo, porque sem Jesus não dá. Sem essa vida de acordo, a gente não vai muito longe. Então, falta 10 minutos para as 8. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Quero aqui agradecer os que vão também assistir, que sejam abençoados e tocados pelo poder de Deus. Está aqui 3 virtudes que eu falei hoje: santificação, perseverança
e coragem. E para alcançar tudo isso, para adquirir tudo isso, a palavra de Deus mostra de que maneira a base, a estrutura, o fundamento, para que a pessoa tome posse das virtudes e possa usar essas virtudes em seu favor e em favor de alguém que tenha necessidade. Amém ou não amém? Então, falei de 3 virtudes. Domingo que vem eu vou falar das 4 ou só de 2, porque depende do tipo de leitura que está aqui. Mas se eu não falar das 4 no próximo domingo, eu vou falar de 2 e no outro de 2, que são 7 virtudes que o homem de Deus tem na vida. O homem de Deus que eu estou falando, não é qualquer um não. O homem de Deus, a mulher de Deus, vivendo a palavra, ela precisa preparar-se para receber cada uma dessas virtudes. Amém ou não amém? Vamos levantar para orar? Então, eu agradeço a todos que participaram comigo. Que Deus abençoe. Vocês fiquem na paz, na verdade, na vida, em nome de Jesus. Estou aqui na Avenida Diocleciano de Oliveira Filho, número 64. Próximo domingo, às 8 da manhã, você é o nosso convidado. Avenida Diocleciano de Oliveira Filho, número 64, Parque Santo Antônio. Pertinho aqui do ponto final do Praça da Sé. Estamos à sua disposição. Deus abençoe. Fique na paz, na verdade, na vida, em nome de Jesus.